Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo Apocalipse, capítulo 11, no verso 15, que diz a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tornaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura, a qual caiu em Apocalipse, né? Sétima trombeta. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo tempo. Graças ao Cordeiro de Deus, pelo seu sacrifício por nós, por Ele sustentar-nos a cada dia. E hoje também Ele tem nos acordado, né? Graças a Deus, para nós batalhar, para nós resolver muitas coisas pendentes, né? Graças a Deus, porque Ele dá essa oportunidade para nós se consertar, né? Deixar as coisas más para trás e avançando para as que estão diante de nós. Glória a Deus nas alturas. Vamos render graças ao Senhor, porque, bom, o sol não apareceu, mas está claro o dia. Mesmo a gente não vendo o sol, mas está claro, não é verdade? Não se compara com a noite, com a escuridão. O Senhor é bom em todo o tempo. E se estiver chovendo, aleluia, glória a Deus. Se estiver nublado, glória a Deus, graças a Deus. Se tiver o sol lindo, bonito, graças a Deus também. Nas nossas vidas também não é diferente. A gente pode dar graças a Deus em todo momento, mesmo nas aflições, nas dificuldades, seja qual for a situação. A gente sempre tem que agradecer a Deus, porque às vezes a gente não compreende os porquês das nossas vidas, mas a gente sabe que podemos compreender o amor de Deus. E às vezes a gente fica assim, mas se Deus me ama tanto, porque eu estou com dor? Se Deus me ama tanto, porque está faltando coisas dentro de casa? Se Deus me ama tanto, porque Ele levou minha mãe? Se Deus me ama tanto, porque levou meu filho? Então a gente fica aí questionando, não procurando saber os porquê, né, de Deus. Ou mesmo a gente deveria cumprir o que a palavra diz, dar graças a Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância, qualquer situação, né? Como sempre digo, se José soubesse que
ser jogado dentro do poço iria levar ele ao governo do Egito, ele ia falar assim, joga mesmo, me joga mesmo, né, dentro do poço, é verdade. E então é isso, a gente ainda não aceitou, né, dar graças a Deus nas horas difíceis. E quando vem uma bênção na mão da gente, a gente fica todo feliz, a gente dá graça, mais dá graça, dá milhões de graças. Ah, quando resolve com problema nas nossas vidas, ai, quanta graça a gente dá, né? E quando o médico diz, ah, você não tem nada, o resultado deu negativo, ai, quanta graça, né? Mas antes a gente não dá, não é verdade? E a gente tem que agradecer antes de receber. Isso chama fé, né? Glória a Deus, né, gente? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é bom. É bom, sempre será bom. Não importa a circunstância. A gente sabe que Ele está no controle, né? Lemos aqui, gente, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nós lemos o quê? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque ele é rei, né? Então, porque vieram a ser de nosso Senhor? Porque até então, a gente sabe que os reinos, cada reino tem os seus governadores, seus presidentes, que antigamente se chamavam reis, né? E hoje eles não falam reis, falam presidentes, né? Presidente dos Estados Unidos, presidente da China, presidente da África, presidente do Brasil, da Argentina, e etc, etc. Entendeu? Cada reino, cada país tem o seu reino, seu governante, cabeça, mas sabe que quando completar o tempo determinado, todos os reinos vai cair nas mãos de um rei. Um rei governará todas as nações. E esse rei chama-se Jesus. Todos os reinos vai ser governado por ele. E aqui está escrito: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, né? E ele reinará para todo sempre. Aí onde cumpre-se a palavra, que o Senhor Jesus sentará no trono de Davi e reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Porque até então, os irmãos que estão debaixo do trono de Deus, as almas dos santos irmãos profetas, eles estão debaixo do trono de Deus no céu, e eles clamam de dia e de noite. A palavra de Deus diz que eles falam: Senhor, até quando? Aí Deus diz para eles: espera mais um pouco, até que se cumpra todas as coisas. E a gente vê que eles estão vivos lá. A gente vê que eles estão orando lá ainda, né, clamando. Aí João, que teve essa visão, ele diz que o Senhor Jesus,
deu roupas brancas para eles e falaram para eles esperar mais um pouco, né? Glória a Deus. E também os 24 anciões, que são os 12 patriarcas e os 12 discípulos que estão diante de Deus, eles estão ali, né, com suas coroas, coroados, e a palavra do Senhor diz que eles também estão diante do Senhor clamando, né? E que eles se prostram diante dos seus rostos a Deus, tira a coroa da cabeça e diz para Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno és, ó Senhor, de receber toda a honra e glória e poder, porque o Senhor era e é e sempre será o mesmo, e que há de vir para tomar o teu grande poder e reinar. Oh, meu Deus, olha que seriedade, gente. Olha o tamanho do poder desse Deus, né? Eles estão diante do trono de Deus, adorando a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo o poder grande de Deus, reconhecendo esse feito tão maravilhoso de salvação, de futuro, de passado, de presente. Agora eu fico me imaginando, nós, irmãos, somos salvos pela misericórdia do Senhor, né? A gente aprontou tanto, a gente errou tanto, e ainda a gente fica exigindo coisas de Deus, em vez de nós se prostrar diante do Senhor, só agradecer. Além da gente não fazer isso, ainda a gente fica exigindo de Deus, achando que somos os melhores santinhos do mundo, e achando que nós somos perfeitos e que Deus tem que vir socorrer nós e que Deus tem que vir fazer tudo o que a gente quer, né? Olha só o tamanho do respeito, olha só o tamanho da humildade dos irmãos que estão lá diante do trono de Deus. Os anjos adoram a Deus, né? E muitas das vezes nós fica aí com topete, fica aí com soberbo, fica achando que Deus tem mais a que curar a gente, que Deus tem mais a que resolver as nossas coisas. Claro, claro que sim. Mas a gente poderia ser um pouco mais temente, né? A gente poderia ser um pouco mais humilde, né? Porque quando Deus dá uma prova para a gente, não é para acabar com a gente, não é para destruir a gente, mas é para que a gente venha ser mais humilde, é para que a arrogância do nosso coração saia, né? E assim a gente não venha a ser tupetudo, arrogantes, ingratos e maus, né? Porque as pessoas ímpias, né, que são o crente quando ele é provado, é para ele ser mais crente ainda, mais humilde ainda. Tá doendo? É para a gente ser mais humilde. E tá, às vezes pode ter um efeito contrário. Muitas das vezes a dor vem, a enfermidade vem, e a pessoa, em vez de ficar mais humilde, chorar mais no pé do Senhor, ela se revolta, ela blasfema, ela xinga, quebra as coisas, fala blasfema para Deus, né? Eu te sirvo, eu oro, eu busco, eu estou na igreja, e olha aí, o Senhor não me cura, o Senhor não me liberta, e eu estou passando por isso, olha aí, porta fechada, né? Não tem dinheiro para nada. Mas é para ser o contrário. É para a gente ficar mais humilde, é para a gente chorar mais nos pés do Senhor, é para a gente acionar a misericórdia, a piedade, a benignidade de Deus, né? Então é isso. Que a gente venha realmente, olha, observar, olha só, os irmãos, os 24 anciões, se prostram diante de Deus, né? Os 24 anciões, assim, dizendo, né? São os irmãos, os patriarcas, né?
Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, tal, né, os demais, os discípulos, né, Pedro, Tiago, João, os demais. Ah, poxa vida, né, tiveram intimidade com Deus, morreram pelo amor de Cristo, tal. E eles não têm a petulância de ficar falando nada para Deus. Poxa vida, hein? De servir, preguei o evangelho e morri pela espada. Eu passei uma prova terrível, hein, Deus, né? A gente não vê essas petulâncias diante do Senhor, mas a gente vê que eles reconhecem a Deus como Senhor, reconhecem a Deus como Deus, né? Tira a coroa da cabeça e lança diante de Deus, né? Poderiam dizer, eu tenho mais é que sentar nessa cadeira aqui porque eu morri pelo amor do Evangelho. Não, eu sofri uma perseguição terrível, eu tenho mais é que estar aqui. Não, a gente não vê nada disso. A gente vê a humildade, né? E nós, né? Não aprendemos ainda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. A gente não admite que alguém nos humilha. A gente não admite que a gente está passando uma privação dentro de casa. A gente não admite que recebeu e não deu para pagar a conta. A gente não admite nada. A gente quer só sombra e água fresca, né? A gente acha que somos salvos e que Deus tem que carregar a gente numa carruagem. E que alguém tem que puxar a gente e a gente tem que estar ali dentro vestido de ouro, de prata e de tal, né? E quem é digno de receber toda a honra, glória e poder é o Senhor Jesus, que deu a vida dele por miseráveis pecadores como nós, homens ingratos e maus. Ele sim tem que ser honrado. Ele sim tem que ter ali um tapete vermelho para ele passar, não nós, não é verdade? E então aqui, os irmãos dos 24 anciões diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha só, eles davam graças, né? Ou o contrário seria: Deus, que isso? Eu renunciei tanta coisa lá no mundo para te servir e agora eu fui degolado, né? Mas agora a gente vê eles dizendo assim: não, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Entendeu? Mesmo estando diante do trono de Deus, eles estavam dizendo tudo isso, né? Orando, né? Ao grande Deus, dizendo para Deus que realmente as nações se irão. Não adianta as nações se irá, né? Porque a justiça de Deus virá sobre a terra, não adianta. E o tempo dos mortos também vai ser chegado, gente. O tempo dos mortos. Pode ser que até lá também a gente seja um desses mortos, né? Para ser julgados e o tempo de dar o galardão aos profetas. Então Deus, ele sabe fazer justiça certinho, gente, né? Então, a pessoa morreu, ela está lá guardada com Deus e o tempo desse morto também vai chegar, seja ele justo ou não. O justo também receberá os seus galardões, né? Os profetas, os servos, os santos que temem o nome de Deus, seja ele grande ou pequeno, ele receberá o galardão da mão de Cristo, receberá a vida eterna, né?
E aí, e o tempo de destruir as pessoas que destroem a terra também vai chegar. Então você vê aí que muitas pessoas destroem a terra. A terra está sendo destruída pelo ser humano, por homens gananciosos, que amam destruir, né? Quem que mata, rouba e destrói, né? Então, as pessoas que se deixam ser usadas pelo mal, acabam destruindo a terra. Gente, eles só não, eu já falei, já não tiraram o sol, não tiraram a lua do lugar, nem as estrelas, porque eles ainda não conseguiram e Deus não vai permitir. Mas que eles tentam ir até a lua, eles tentam. Eles tentam ir em outros planetas. Se eles conseguissem, eles iam mudar, eles iam destruir, eles iam fazer outras coisas, né? Já não basta a destruição da Terra, eles também querem invadir o espaço, né? Os outros planetas. O tempo deles chegará. O tempo das pessoas que destroem a Terra chegará. Então não fica aí achando que Deus não está vendo. Ah, mas tacaram fogo ali. Ah, mas tacaram bomba lá. Ah, mas não sei o que, entendeu? Não se preocupe, porque o tempo das pessoas que destroem a terra vai chegar, né? E abriu-se no templo de Deus, e abriu-se no céu o templo de Deus. Então, né, no céu tem um templo, e esse templo é a casa de Deus, né? E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca, gente, muitos ficam aí falando, porque a arca foi roubada pela nação, pela Síria, por não sei quem e tal. Gente, a arca não foi roubada por ninguém. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, rasgou-se o véu da separação que estava no templo, porque ali não faria mais orações nem sacrifício no templo, ali em Jerusalém. Então foi rasgado o véu. E a arca de Deus que estava lá, Deus arrebatou, ela foi levada aos céus. E aqui a gente vê a prova. Você quer saber onde que a arca está? A arca está no céu. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Certo? Então a gente vê que não é brincadeira as coisas de Deus. Se você vê alguém brincando, blasfemando com as coisas de Deus, essa pessoa ela está correndo perigo. Porque Deus não é de piadinha, de brincadeirinha. E até na casa de Deus a gente vê isso. A gente vê brincadeirinha, a gente vê descontração em cima do púlpito, a gente vê historinhas em cima do púlpito para descontrair para a igreja rir, como se a igreja fosse um palco de circo. Tá entendendo? Então as coisas de Deus é muito mais séria do que nós possamos imaginar. Se o servo do Senhor, diante do trono de Deus, diz: Senhor, tu és digno de receber glórias e honra, porque o Senhor era e é e sempre será o mesmo, e aquele que há de vir, e porque nós, miseráveis, perdoados, a gente fica aí, né, levando as coisas do Senhor na brincadeirinha. Não é verdade? Foi derramado um sangue, gente. Foi derramado um sangue de uma pessoa inocente, para que hoje a gente pudesse estar na casa de Deus, no caminho do Senhor. Uma pessoa inocente morreu por causa disso, para nós remir, né? Então, se você está passando uma prova ardente, lembra do inocente que morreu por você. Se você está aí depressivo, se você está aí passando lutas e provas, lembra que tem alguém que morreu por você, uma pessoa inocente, para que você pudesse reinar eternamente com Ele na glória. O tempo de todas as coisas chegará. E é na hora da dor, na hora da prova, que a gente tem que lembrar do nosso Senhor Jesus e passar. A gente tem que passar por isso, sem questionamento, né? Tem muitas pessoas, os falsos profetas,
que falam para você não aceitar isso. Eu não aceito isso. Eu não admito isso. Os 24 anciões, a gente nunca viu eles orando, falando isso. Os discípulos nunca falaram isso. Eu não aceito essa prova, Deus. Eu não aceito morrer assim. Eu não aceito ser capturado. Eu não aceito ser jogado dentro do poço, do calabouço. Ah, Jesus, tu morreu por mim. Eu não aceito ser degolado. Jesus, tu morreu por mim, eu estou fugindo, estou morando na caverna. Eu não aceito morar na caverna. Você já ouviu falar isso na palavra? Que algum dos discípulos disse isso? Você já ouviu falar na palavra de algum profeta que falou isso? Né? Mas eles passaram e eles foram coroados. Antes do julgamento eles já foram, eles já estão lá com Deus, diante do trono de Deus. Deus poderia colocar eles lá mais por fundo, né? Mas não, eles estão perante o Senhor, perante o trono de Deus. 24 anciões nos seus tronos. E a igreja, todos nós que cremos em Jesus, que esperamos isso também, estaremos também diante do trono de Deus. Estaremos ao lado, à direita de Deus. Olha só. Agora, por conta de nossas provações, por conta das nossas provas, né? A gente vai abandonar nossa fé de forma alguma. Vamos lembrar de Jó. Vamos lembrar dos irmãos queridos que perderam tudo, perderam até as suas vidas. Mas o Senhor não os abandonou. Não é porque a gente está dentro de uma fornalha de fogo ardente que Deus nos abandonou. Não é porque nós estamos passando no meio das águas que Deus nos abandonou. A gente tem que atravessar. A gente tem que atravessar dignos, com dignidade. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te encoraje, dê força e dê graça. E não vamos acovardar, não. Vamos lutar. No nome de Jesus Cristo, né? E o nosso Deus está conosco. Não é verdade? Nosso Deus é maravilhoso e recompensará todos nós. Nós já temos uma recompensa, que é o Espírito Santo que está dentro da gente. Ele disse, eu não vou deixar você sozinho não, pode ficar tranquilo. Eu vou enviar o Consolador. Pois aí está o Consolador. Está conosco, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso nas dificuldades, que o Consolador está conosco, né? Em nome de Jesus, tenha paz. Fique na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.